A URGS ela tem um aspecto um pouquinho diferente das outras universidades, que ela tem leituras rio-grandenses. Essa é uma delas. Acho que essa provavelmente seja uma especificação somente daqui, de ter literatura do estado. E então, uma das leituras que são daqui é do Érico Veríssimo, O Continente. O Continente ele faz parte da trilogia que vocês devem conhecer melhor por esse nome, O Tempo e o Vento. Teve várias adaptações, série, filme e tal. E então vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho mais. O Continente é a primeira parte dessa trilogia. É uma trilogia um pouco confusa, porque é uma trilogia, mas na verdade não são só 3 livros, são mais. Mas essa é a parte que a gente geralmente mais usa da obra do Érico, que é a parte que aborda muito o processo de formação do Rio Grande do Sul, o processo de formação da elite gaúcha, por assim dizer. Então, a gente tem essa questão da formação do Rio Grande do Sul aliada à ficção. Como assim? Ele traz personagens históricos, verídicos, que efetivamente existiram nesse processo histórico do Rio Grande do Sul e coloca esses personagens como fictícios dentro dessa história. Então é muito interessante que, se tu tem um conhecimento de história do Rio Grande do Sul, tu vai estar lendo e tu vai perceber, poxa, mas esse cara existe, só que esse cara não é exatamente assim, ele faz outras coisas e tal. Então é super interessante isso, eu acho muito bacana. Essa obra ela faz parte da segunda fase do modernismo, que é aquela fase mais regionalista, e o mais interessante é que talvez a gente não se recorde na escola, muito provavelmente quem não estudou no Rio Grande do Sul, de estudar a obra do Érico Veríssimo como regionalista. Porque regionalista a gente pensa em Graciliano Ramos, Nordeste. A gente sempre pensa em regionalismo como Nordeste. E essa obra é a mais importante do regionalismo gaúcho. Então, é bem interessante a gente começar a dar uma olhada em regionalismo, essa segunda fase do modernismo, regionalismo também para o Rio Grande do Sul e não só para o Nordeste, tá? Bom, outro ponto super importante do Continente são as famílias que estão em guerra, que brigam, que disputam por espaço. São as famílias Terra, Caré, Cambará e Amaral. Provavelmente as que vocês mais conhecem são as Terra e Cambará, que é do par romântico principal, né? O Continente, ele é dividido em 7 capítulos. A Fonte, Ana Terra, Um Certo Capitão Rodrigo, a Teiniaguá, a Guerra, Ismalha Caré e o Sobrado. Todos esses capítulos são muito importantes. Porém, a gente tem um capítulo que eu posso dizer que ele é um pouquinho mais importante que os outros. Por quê? Um Certo Capitão Rodrigo foi o capítulo que praticamente criou todas as adaptações que a gente conhece. E é a partir dali que as histórias que a gente ouve falar sobre O Tempo e Vento, sobre o Continente, as adaptações para filme, para série, enfim, surgiram a partir desse capítulo. E esse capítulo ele é bem importante porque ele tem a questão da estereotipação do gaúcho, como cara forte, machão, briguento, não sei o que, toda essa história. Eu vou ler para vocês um trechinho que é a chegada do Capitão Rodrigo Cambará, e é muito interessante, porque mostra toda essa questão. Olha só. Toda a gente tinha achado estranha a maneira como o Capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabia de onde, com um chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida, e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos 30, montava um alazão, trazia bombachas claras, botas com chilenas de prata e o busto musculoso apertado num dolma militar azul, com gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a tiracolo. Sua espada, apresilhada aos arreios, rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828, e o lenço encarnado que trazia ao pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira. Apeou na frente da venda do Nicolau, amarrou o alazão no tronco de um cinamomo, entrou logo gritando, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita,
com o rebenque e foi logo gritando, assim, com ar de velho conhecido: Buenas e me espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou detalho. Pois de. Gente, essa frase aqui, Buenas e me espalho, nos grandes dou de prancha e nos grandes dou de detalho, no Rio Grande do Sul, aqui, ela é muito clássica, por assim dizer, mais no interior, assim, muito o Buenas e me espalho é quase que um oi. Nas regiões mais... eu esqueci a palavra. Mais no interior do estado. E aqui, nesse trecho, a gente vê claramente uma construção do personagem gaúcho, da questão da construção do próprio Rio Grande do Sul. A gente tem toda uma linguagem, o uso de palavras que, para mim, algumas eu ainda conheço, mas que provavelmente para quem não mora aqui são palavras completamente alheias, completamente estranhas, que provavelmente vocês nunca ouviram na vida. Então é muito legal, porque ele consegue fazer essa ambientação, assim como a gente tem essa ambientação quando a gente lê alguma coisa do Graciliano Ramos, que a gente vê o Nordeste, a gente vê a seca. Então aqui tem toda essa questão da criação desse gaúcho, um másculo, forte, mas simpático e tal. E é super importante também a gente lembrar da relação entre as duas famílias, família Terra e família Cambará do Rodrigo e a família Terra da Bibiana, que os dois se apaixonam, se casam, se juntam, enfim, toda essa história. É muito legal, tem uma guerrinha ali no meio e tal, acho que vocês vão, quem não leu ainda vai gostar bastante. E eu acho que por aqui a gente tem que cuidar bastante, a questão histórica. É importante saber um pouquinho de história do Rio Grande do Sul, porque pode aparecer associado à questão. Talvez ler um pouco sobre a questão do regionalismo e ver como o regionalismo gaúcho se apresenta nessa escola literária, beleza? Henrique, alguma pergunta associada a isso? Henrique? Alguma pergunta associada ao Tempo e o Vento? Tudo bem? Então tá. Bom, aqui a gente tem uma outra nova leitura, que é Gota d'Água, que é uma peça teatral feita pelo Chico Buarque e pelo Paulo Pontes. Literatura contemporânea, então vai ser bem legal essa leitura, para quem não leu ainda, é bem curtinho, então uma peça, a leitura é super rápida. E é bem legal porque a ideia dessa peça é reconstruir o mito de Medeia. Então, quem não conhece o mito de Medeia, eu não vou falar nada sobre, já estudei muito mito de Medeia na faculdade, então leiam o mito de Medeia, ele é super pequeno, porque a chance de ter uma relação do mito de Medeia com a peça é enorme, visto que a ideia da peça é adaptar o mito de Medeia para a realidade brasileira. Então, dica número 1, ler Medeia, do nosso querido amigo Eurípides, nome do moço. Uma tragédia grega, vocês vão gostar bastante, é bem legal, tá? Então, o que ele faz? Ele transforma o mito de Medeia e traz ele para o Rio de Janeiro. Ele traz para o Rio de Janeiro e ele traz todas as características clichês, assim, aquela estereotipação do Rio de Janeiro, do malandro, boa gente, não sei o que, meio vagabundo, toda essa história. E essa peça, ela usa 3 cenários principais. O botequim, que é onde se representa muito mais essa questão do malandro, do gigolô. A questão das lavadeiras, que é onde praticamente todas as mulheres da peça ficam. E a oficina, que tem alguns outros personagens por ali. Então, todos os personagens da peça se dividem nessas 3 situações. Uma outra coisa que ele faz também da adaptação do mito de Medeia é de um feiticeiro, ele transforma num macumbeiro, numa pessoa relacionada a uma religião de matriz africana. Então, ele adapta praticamente tudo. E o tema principal dessa peça é o ressentimento amoroso da personagem principal. Então, o que é importante a gente pensar aqui, além de ler o mito de Medeia, é pensar no contexto histórico em que essa peça foi escrita. Ditadura. Chico Buarque,
sempre assim com ditadura. Então, tentem perceber toda essa questão na peça. Eu acho que é super importante. Então, associar Medea, ditadura, gota d'água. Beleza? Henrique, tudo tranquilo sobre gota d'água? Tô tranquilo. Ah, então tá ótimo. Tomar mais uma aguinha. O Caio Fernando Abreu, vocês já devem conhecer ele do Facebook, né? Sempre alguém posta uma frase lá assinado Caio Fernando Abreu. Muitas vezes não é do coitado do Caio, tá? Mas a URGS colocou, também é uma nova leitura, Morangos Mofados, que é considerada a obra-prima dele, tá? É um livro de contos, então facilita muito a leitura de vocês. Vai ser uma leitura super rápida. E o mais legal dessa obra dele é que é um livro de contos, só que os contos se entrelaçam de uma forma que quando tu percebe, tu tá lendo, parece que é um romance. Tu fica, cara, que genial. Por isso que é a obra-prima dele, não é à toa. Então, o Caio, ele tem uma temática, ele é meio Clarice Lispector, assim, que ele tem uma temática muito dele. E a temática dele é estranhamento, solidão, dor, sentimento de marginalização. Então, leiam os contos. Super importante, ler todos os contos, tá? A URGS solicitou o livro completo, não só alguns contos, então leiam tudo, tá? Super importante. E também ler tudo muito por essa questão da relação entre um conto e o outro, tá? O livro ele é dividido em morangos, mofo e depois morangos mofados, que é o final de tudo. É super legal, tá? Vai ser uma leitura bem rápida, ele não é muito extenso. Então é um dos que vocês, quem não leu ainda, pode começar a ler agora, que dá muito tempo, tá? Outra leitura nova. Falei da moça, apareceu, Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Também é considerada a obra-prima dela, Hora da Estrela, e foi o último livro que ela escreveu, o último livro que ela teve publicado. Logo em seguida ela morreu. A Clarice segue uma linha muito, muito tênue, assim, em toda a obra dela. Que é a questão do fluxo de consciência, a questão filosófica. Então, quando tu vai ler algo da Clarice, tu entra no mundo dela. Isso é muito legal mesmo. Mas não leiam isso nesse fim de ano, porque a gente teve um ano pesado e tal. Eu recomendaria vocês lerem no início do ano, não quero ver ninguém triste por aí, com essa melancolia toda. Então, quem não leu ainda A Hora da Estrela, leia em janeiro, tá? É a última, programem aí pra ser a última leitura de vocês. Clarice é da geração de 45, importante. Se atualizem sobre essa escola, super legal, é a última obra dela. Ela tem uma reflexão filosófica, reflexão social e uma reflexão estética. A reflexão estética que tem na Hora da Estrela é a questão do personagem principal fazer uma espécie de metalinguagem. Ele fala sobre o ato de escrever, então é super legal. Tem fluxo de consciência, óbvio que tem fluxo de consciência, é Clarice, então vai ter sim fluxo de consciência. E a tomada de consciência, ela é parecida com o fluxo de consciência, só que é um pouquinho diferente. A tomada de consciência é quando o personagem percebe o mundo em volta dele diferente de como ele percebia antes. É como se eu estivesse afundada em um sentimento tão ruim que eu não pudesse ver o resto. E quando eu tenho essa tomada de consciência, eu vejo o mundo, de certa forma, como ele é. Sabe? Então, esses dois aspectos, o fluxo de consciência, que é aquele falar o que eu tô pensando, e a tomada, é super importante. Então, Clarice Lispector sempre, não vou dizer sempre, porque, né? Mas uma característica super importante da Clarice é fluxo de consciência, tá? Henrique, alguma coisa por aí? Tudo tranquilo? O pessoal sabe tudo já. Já leram tudo? Alguém já falou aí, Henrique? Pergunta pra eles se eles já leram. Eu espero que vocês tenham lido, tá? O comentário que tem aqui é do Jorms Games dizendo: ótima aula, explica muito bem. Obrigada. Mas eu tô explicando bem por quê? Porque tu já leu, né, cara? Eu acredito nisso. Beleza. Aí, aqui, a gente vai para as leituras que já apareceram no ano passado. Aquelas 4 são as leituras novas que a gente tem. E essas são as outras.
as outras não, as que a gente já tinha por aqui. Então, a gente tem poemas de Fernando Pessoa. Quando eu estava preparando essa aula, a gente entrou num debate muito legal, falando que o Fernando Pessoa é o cara mais genial que a gente conhece. Eu e o Henrique ficamos devaneando muito tempo, eu, o Henrique, a Jéssica e o Yuri, ficamos falando sobre como o cara era massa e não sei o quê. E ele é muito legal, muito legal. Pra mim, eu acho que ele é um dos caras mais geniais, assim, da literatura. E eu acho que vocês também gostam dele, eu sei, eu vejo as aulas da Grace, vocês sempre gostam do Fernando. Ele é ótimo, né? Sobre Fernando Pessoa. A URGS fez uma seleção de, se eu não me engano, 14, 15, 16, de 14 a 17 poemas dele. E são poemas de diferentes livros. É uma coletânea. Então, tem diferentes características por aí. Então, o que a gente tem que pensar? Um pouco no todo. Por quê? Fernando Pessoa é o cara dos heterônimos. É o cara que cria um personagem para escrever um outro tipo de literatura, um outro tipo de abordagem. Então, o cara é muito bom mesmo. Então, o que a gente tem que pensar de Fernando Pessoa? Não só pensar nos poemas que vocês leram, mas pensar no todo. O que é importante dele? Primeira coisa, Revista Orfeu. Pesquisem. Aprofundem o conhecimento de vocês sobre Revista Orfeu. Por quê? Essa revista foi uma revista literária portuguesa, foi feita a essa época, final do século XIX, se eu não me engano. Não sei boa com séculos, desculpa aí. Mas foi uma revista que ela teve só 2 volumes e que a gente vai lembrar um pouquinho da nossa questão da ditadura aqui, porque ela foi feita para desvincular as regras que se tinha da produção literária. Ela foi feita para, tipo, cara, por que eu não posso publicar esse texto só porque ele não entra nesse aspecto? Então, por que a gente não faz uma revista que aborde tudo isso? E, através dessa revista, a gente pode dizer que surgiu um modernismo português. E o Fernando Pessoa é o cara que encabeça tudo isso. Então, sempre que vocês forem pensar em modernismo e modernismo português, o Fernando Pessoa vai estar lá, tá? Então, Revista Orfeu, minha dica. Importante, muito importante. Coisa mais importante que eu acho que do Fernando Pessoa. Ter na cabeça de vocês a diferenciação entre heterônimo e pseudônimo. Por quê? Porque esse cara aqui, ele tem mais de 100, eu não vou dizer o número exato, tá? Mas ele tem mais de 120 entre heterônimos, pseudônimos e assinaturas aleatórias. Então, o cara era tão bom, que ele criava um personagem, ele criava uma persona para publicar, para dar o nome de um estilo literário diferente. Então, ele tem os heterônimos dele, aqui eu já vou falar sobre eles um pouquinho. Então, heterônimo é o quê? Heterônimo é quando tu tem uma outra persona, tem um autor que escreve, mas tu cria uma persona para assinar aquilo. Aquilo não é Fernando Pessoa, aquilo é Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Pseudônimo, isso acontece muito em questões de ditadura, guerra, enfim, de a pessoa assinar com outro nome. Eu, Fernando Pessoa, escrevi isso, sim, isso é meu, só que eu vou assinar com outro nome para não me procurarem, para não me buscarem e tal. Então, a diferença ela é bem mínima, mas é importante vocês saberem. Então, heterônimo seria a questão de ter uma persona e pseudônimo só trocar o nome. Vamos fechar assim, acho que fica bem tranquilo, tá? Então, aqui eu trouxe os 3 principais heterônimos do Fernando. Meu amigo Fernando, já chamando de Fernando é engraçado, né? Que é o Alberto Caeiro, que é o cara mais simplão, mas filosófico. Importante. Outra coisa. Pesquisar sobre heterônimos de Fernando Pessoa. Isso é muito importante. Além de ler os poemas dele, procurem mais sobre cada um. O Alberto Caeiro, que ele tem uma linguagem mais simples, ele é o cara que não tem tanto estudo e tal, e é o cara que o Fernando Pessoa diz que gosta mais.
Mas, apesar de a linguagem ser simples, de ele ser simples, tem um tom muito filosófico, tá? Aí depois a gente tem o Álvaro de Campos, que ele tem 3 fases. Olha só, o cara é tão genial que ele constrói um personagem, um autor, que esse autor, que o Fernando Pessoa construiu, ele tem fases literárias. A primeira fase do Álvaro de Campos é o tédio, a segunda é o otimismo e a terceira é o pessimismo. Aqui eu tenho entre parênteses alter ego, porque as pessoas, os estudiosos dizem que o Álvaro de Campos, ele é o alter ego do Fernando Pessoa. Então tem toda essa questão de ele ser um pouco mais parecido, porém ele gosta mais do outro. Então tem toda uma logística por trás disso aí. Depois a gente tem o Ricardo Reis, que é o cara que fala sobre a brevidade da vida, de como a gente deve aproveitar os momentos, de que as coisas passam rápido, tudo isso. Um cara um pouco mais futurista, por assim dizer. E a gente tem o Bernardo Soares, que ele é considerado um semi-heterônimo. Mais sugestão, né? Me corrija se eu estiver errado, mas talvez valha a pena lembrar os usuários do sinônimo de brevidade, de efemeridade, né? Que é muito usado no contexto. Claro. Não sei se vocês ouviram, mas o Yuri deu uma sugestão aqui de associar brevidade com efemeridade, que é bem usado no contexto literário, no contexto poético, brevidade da vida e a efemeridade das coisas, de como elas acabam rápido, de como as coisas são momentâneas. Isso é bem Ricardo Reis. Boa, Yuri, brigadão. E o Bernardo Soares, ele é um semi-heterônimo. Ele é quase um pseudônimo, quase um heterônimo, então eles ficam tipo, não sei aonde ele tá. Beleza? Fernando Pessoa tem bastante coisa para estudar. Mas é um estudo tão bom. Porque cada vez que vocês vão lendo uma coisa dele, vocês vão ficando assim, tipo eu, assim, que fala com amor, carinho. É bem assim. Tá? Alguma coisa sobre Fernando Pessoa, Henrique? Paula, tem uma pergunta aqui que eu vou adaptar ela um pouquinho. Tá bom. Que diz o seguinte, de novo, o Jormes, ele fala: qual poema do Fernando Pessoa que você aposta que vai cair na prova? Daí eu vou adaptar. É mais fácil cair uma pergunta específica de um poema ou mais alguma coisa relacionada aos heterônimos e, enfim, a obra dele em vida como um todo? Tá, boa pergunta. Boa pergunta, e inclusive eu separei uma questão do ano passado para mostrar para vocês mais ou menos como o Fernando Pessoa aparece. O que acontece? Aparece, sim, pode aparecer um poema. Eu não sei como te dizer qual seria o mais provável, porque como a gente trabalha com os heterônimos dele, e a URGS escolhe poemas de vários dos heterônimos, não tem como saber qual ela vai querer cobrar. Mas, geralmente, quando ela aborda um poema, vai muito mais pro cunho interpretativo. Porém, a URGS gosta de usar o contexto histórico, o contexto muito mais amplo do Fernando Pessoa, assim, sobre a vida dele, a relação da vida com a poesia, o que ele fez. Então, vamos analisar aqui essa primeira questão e para vocês perceberem um pouquinho dessa questão, tá? É do ano passado. Assinale a alternativa correta a respeito da vida e da obra do poeta português Fernando Pessoa. Ou seja, aqui ele já está falando, vai ter uma relação da vida com a obra. E é o que geralmente a URGS faz quando ela tem uma seleção de poemas, seleção de contos. Pode ter individualmente? Pode, mas provavelmente vai ter um cunho interpretativo. Alternativa A. Pessoa foi um dos líderes da revista de literatura Orfeu, juntamente com Mário de Sá Carneiro e Eça de Queiroz. Ele foi um dos líderes da revista Orfeu, sim, até recomendei para vocês a leitura. Então vejam, olha só, eu recomendei para vocês e apareceu numa questão, então é super importante. O Mário de Sá Carneiro estava nessa jogada sim, porém, esse cara aqui, ele não é dessa época, galera. Esse cara é bem de antes, o Eça de Queiroz não é dessa época. Então, essa questão está errada por causa do Eça, o Eça é anterior a eles, tá? Alternativa B. A criação da revista de literatura Orfeu identifica a Pessoa como um dos fundadores do modernismo português. Sim, eu até já comentei com vocês que isso é super importante, de saber que tem essa relação da criação da revista com a percepção
do modernismo português e que o Fernando é o cabeça disso tudo. Então, a alternativa B está correta. Vamos olhar as outras. Alternativa C. Pessoa foi responsável pelo espírito derrotista em que Portugal estava mergulhado no final do século XIX. Gente, literatura portuguesa é muito interessante porque tudo que eu li de literatura portuguesa até hoje tem muito a questão histórica, muito a questão do que está acontecendo na sociedade, muito mais que a nossa literatura brasileira. Então, esse espírito derrotista não é culpa do Fernando, é totalmente culpa do governo, enfim. Então é uma questão muito mais ampla, não é culpa dele, é o espírito derrotismo que está entre os portugueses, tá? Alternativa D. Os heterônimos de pessoa, tais como Álvaro de Campos e Ricardo Reis, podem ser vistos como pseudônimos, utilizados pelo poeta para burlar a censura. Olha só, que eu acabei de falar para vocês, a importância de saber a diferença entre heterônimo e pseudônimo. Se vocês não soubessem a diferença, poderiam marcar tranquilamente essa questão. Se os caras são heterônimos, eles não podem ser pseudônimos, a não ser que o Álvaro de Campos assinasse com outro pseudônimo. Nossa, ia ser uma confusão isso. Não é a alternativa D. Alternativa E. A criação de heterônimos é uma prática comum aos poetas colaboradores da revista Orfeu. Não. O cara dos heterônimos é o Fernando Pessoa. Até tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o Fernando Pessoa é o único a se multiplicar. Eu acho muito legal dizer que ele é um multiplicador dele mesmo. Então, a alternativa E está incorreta e a nossa alternativa correta é a letra B, tá? Então, a criação da revista de literatura Orfeu identifica a pessoa como um dos fundadores do modernismo português. Então, percebam, essa questão, ela era totalmente de contexto. Vocês tinham que saber sobre a vida do Pessoa, vocês tinham que saber sobre a obra dele, vocês tinham que saber sobre a revista Orfeu, vocês tinham que saber sobre quem estava envolvido na revista Orfeu, sobre a questão histórica de Portugal, tudo isso. Então, a prova da URGS tem essa característica de ter um contexto bem amplo, tá? Tudo bem por aí, Henrique? Beleza? Vamos para a próxima obra. O Cortiço. Eu vou dizer que é a minha obra preferida, literatura brasileira. Eu acho que é a minha preferida. Eu gosto muito, muito do Cortiço. É uma leitura muito boa, muito divertida. E tu consegue identificar muitas coisas interessantes, históricas, sociais, tudo isso. E quem já leu provavelmente tem mais ou menos esse sentimento. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que não gostasse de Cortiço. Tem umas pessoas que acham muita chinelagem, não sei o quê, meio desbocado e tal, mas é muito legal a leitura. Eu acho que é uma das leituras mais legais que tem aqui, tá? O Cortiço, ele pertence ao naturalismo. O cenário dele é no Rio de Janeiro, ou seja, tem todo de novo aquela história, a mesma história lá do Gota d'Água. Questão do malandro, a questão do Rio, do cenário carioca, do gigolô, do vagabundo, toda essa questão. O que é o foco principal do Cortiço é o Cortiço. O Cortiço, ele é quase um personagem. Até tem esse trecho aqui do Cortiço que ele fala assim, ó. Os olhos do Cortiço se abrem. Ao invés de falar as janelas do Cortiço se abrem, ele torna o Cortiço um personagem, falando que os olhos dele estão se abrindo, não as janelas. Então, tem muito essa relação de o Cortiço ser um personagem. Isso é super importante. E mais importante ainda, sobre essa relação do Cortiço como personagem, a questão um pouco mais filosófica do meio influenciar o homem. Que essa questão é uma das principais questões, de como a pessoa, porque lá no Cortiço a gente tem portugueses, a gente tem pessoas que vieram de outros lugares, e de como o Cortiço modificou aquelas pessoas. Por exemplo, um dos exemplos que eu mais gosto, a Pombinha, que era menina recatada, mimimi, toda aquela coisa, e virou uma cortesã. Então tem toda essa questão do meio influenciar o homem, do meio influenciar a pessoa, do Cortiço influenciar, o Cortiço como um personagem. E outro ponto super importante do Cortiço é a semelhança com a realidade, porque tem todo um reflexo histórico
assim como a gente tem do continente, do Tempo e o Vento, tem a questão, consegue perceber características do Rio de Janeiro da época, e tem muitas características que são atuais ainda. Então, Curtiço é super legal, uma das leituras mais leves, provavelmente, que vocês vão fazer da URGS, tá? Próximo, Dom Casmurro. Bom, Machado de Assis. Machado de Assis é muito, muito legal também. Eu gosto muito de Dom Casmurro. Acho que aqui começam as obras que eu mais gosto, na verdade. Dom Casmurro é uma das que eu mais gosto também, mas eu gosto mais de Curtiço. Dom Casmurro é do realismo. E aqui eu tive que botar a nossa pergunta clássica, que é o que rege Dom Casmurro. Capitutra o Bentinho? E aí? É isso que gira em torno da história. A gente tem o que é importante, narrador, Capitutra o Bentinho. Esses dois aspectos são os mais importantes para a gente pensar na hora de chegar na prova. A questão de como esse narrador influencia essa percepção. Será que a Capitu traiu o Bentinho ou será que ele pôs essa ideia na cabeça dele? Porque ele é o narrador. Então a gente não sabe se aquilo é real ou se aquilo foi uma ilusão que ele mesmo criou. Então o narrador é extremamente importante e essa questão chave, Capitu traiu o Bentinho, provavelmente vai aparecer. Por quê? Porque é a questão chave do livro. Então, narrador, Capitu traiu o Bentinho, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma questão que ela mistura Dom Casmurro e Curtiço. Olha que legal. Eu acho bem legal esse estilo de questão da URGS, de misturar duas obras e tu ter que comparar, apesar de ela ser super de indicação, assim. Tu tem que perceber quem é quem e assinalar, beleza? O Curtiço, de 1890, e Dom Casmurro, de 1899, foram publicados na mesma década, porém apresentam registros de linguagem diferentes, como se pode ver nos trechos abaixo. No bloco superior estão listados nomes de personagens de Curtiço e de Dom Casmurro. No inferior, os trechos dos romances em que essas personagens são descritas. Associe adequadamente o bloco inferior ao bloco superior. Eu vou apagar aqui pra gente conseguir ver. Pra eu ir anotando aqui, conforme a gente vai marcando os personagens que a gente tem, tá? Então, olha só. A gente tem o Firmo, do Curtiço, o Escobar, de Dom Casmurro, o Jerônimo, também do Curtiço, e o José Dias, de Dom Casmurro, tá? O que a gente pode fazer aqui? Vamos botar aqui o nomezinho desses caras. O Firmo, o Escobar, o Jerônimo, e o José Dias. Beleza, deixa eu só tomar uma aguinha que minha garganta não está legal, pessoal. Olha só, quem a gente tem aqui? Vamos ler as alternativas primeiro, pode ser? Viera da terra, com uma mulher e uma filhinha ainda pequena. Tentar a vida no Brasil, na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazenda mourejou durante 2 anos, sem nunca levantar a cabeça, e de onde afinal se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira. Para continuar a servir na roça, tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante, encurralado como uma besta, sem aspirações nem futuro, trabalhando eternamente para outro. Vocês conseguiram identificar de que a que personagem se refere esse trecho? Eu já sei, olha só. Esse cara aqui, quem ele é no Curtiço? Ele é aquele português que chega com a família, toda aquela história, chega no Curtiço, blá blá. Então, eu vou botar aqui ele, qual é o número dele? 3. Eu vou botar aqui por enquanto, tá? É o nosso amigo Jerônimo.
tá? Segundo trecho. Era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito, capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus 30 e tantos anos, mas não parecia ter mais de 20 e poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte. Não tinha músculos, tinha nervos. Fácil, né? Muito fácil saber quem é esse cara. Esse cara é o Firmo, o nosso capoeirista, lá do Cortiço. O Firmo é o namorado da Rita Baiana, lembra? Noivo da Rita Baiana, né? O Firmo. Próximo. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde ele pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. Esse trecho é daquele cara, Dom Casmurro, que ele nunca olha no olho para falar, que ele sempre fica introspectivo, não fica só pensando. Que quem? Nosso amigo Escobar, que supostamente colocou chifres no melhor amigo Bentinho, né? Então, o Escobar, número 2. Próximo trecho. Apareceu ali, vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. Curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali, vivendo, com um pequeno ordenado. Recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Quem é esse cara? José Dias, o agregado. Eu adoro o termo agregado associado a José Dias, porque ele efetivamente é o agregado, aquela pessoa que entra na sua casa e que ela faz, tipo, tudo lá dentro, mas ela não ajuda em nada, praticamente. O José Dias é isso. Ele se mete em tudo, ele participa de todas as coisas, mas na verdade ele está sempre atrapalhando tudo. Então, José Dias, número 4. Bom, a sequência que a gente construiu aqui foi 3, 1, 2, 4. A sequência correta de preenchimento dos parênteses é 3, 1, 2, 1, 4. 3, 1, 2, 4. Aqui, letra D, tá? Isso aqui tá na letra D. Tranquilo, né? Nessa questão vocês precisavam, obviamente, ter as obras para poder identificar os personagens. O que poderia acontecer, talvez vocês não identificarem um dos personagens, mas aí vocês poderiam ir por eliminação. Eu acho que os do Dom Casmurro, na verdade, eu acho que os 4 estavam bem fáceis de identificar. O Firmo estava bem tranquilo de identificar porque falava da capoeira, tudo isso. Então era só vocês se lembrarem que o Firmo era o noivo da Rita Baiana. A do José Dias também eu achei super fácil de identificar. Então aqui era só uma questão de identificação, tá? Bem tranquila. Quanto tempo a gente tem? Falta mais ou menos 15 minutos. Ui, tá. Acho que dá tempo. Tá. Aqui, essa parte, vamos conversar, né? Os sermões do Padre Antônio Vieira. Por quê, né? Por quê? Tanta obra legal até agora, tanto assunto legal. Mas sermão do Padre Antônio Vieira é chato. É chato. Eu não gosto. Vamos falar bem pouco disso. Vamos só dar uma olhadinha numa questão. Ver. Por quê? Porque aparece sempre. Já está há bastante tempo na prova da URGS. Período barroco, super importante a gente saber isso. Questão da retórica. Por que questão da retórica? Sermão, gente. O que é um sermão? É uma pregação. O cara tá lá falando retoricamente e essa questão da retórica de saber falar, de fazer conquistar a pessoa que tá ali para que ela compreenda a tua ideia é super importante nos sermões. São 3 sermões, tá? E tem sim um caráter filosófico e religioso. O caráter filosófico é muito forte. A linguagem que ele usa é uma linguagem bem rebuscada, uma coisa bem clássica do barroco. Então, é uma leitura um pouquinho mais densa, assim, e tal. Mas é interessante do ponto de vista histórico, tá? Então, dá pra gente associar ponto de vista histórico e questão religiosa. Questão 3. Assinale a alternativa correta sobre os 3 sermões do Padre Antônio Vieira. Letra A. Estão repletos de exemplos do equilíbrio e da simplicidade,
típicos do homem barroco. Gente, pensa comigo, um padre querendo colonizar, querendo cristianizar as pessoas. Vocês acham que ele vai ser simples? Que ele vai ser equilibrado? Não, esse cara não é nem um pouco disso. Esse cara, ele fala rebuscado, ele tá falando para um público praticamente analfabeto, que tem uma instrução muito baixa, e ele não é nem um pouco simples, nem um pouco equilibrado. Ele gosta de usar metáfora, ele gosta de usar figura de linguagem, ele é super rebuscado. Então, alternativa A, não, tá? B, são peças exemplares de retórica com a finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. Sim, totalmente. O objetivo dele é despertar a moral para que as pessoas acreditem naquilo, acreditem na palavra dele. Aquilo é importante, na importância daquilo. Por enquanto, a alternativa B está correta. C. São bastante abstratos, pois se dirigiam a uma plateia letrada, que dispensava exemplos. Não, você sabe, quem já foi numa missa, coisa e tal, sabe que o padre usa exemplos, que o padre, pastor, enfim, o celebrante, ele utiliza exemplos, ele utiliza metáforas, assim como a Bíblia se utiliza dessa linguagem de trazer exemplos para a realidade para ensinar uma moral. Então, a alternativa C, incorreta. D. São escritos em linguagem culta, com palavras difíceis, dirigidos à plateia sofisticada que frequentava a igreja. Olha, até essa vírgula, tá certo. Tem linguagem culta, tem palavras difíceis. Mas a plateia dele não é a plateia sofisticada. O objetivo era pegar o peão da obra, pessoa simples, sabe? Então, D, não. Alternativa E. Apresentam perguntas retóricas que geravam um caloroso debate durante as pregações. Quem aqui já viu uma pregação em que a plateia respondia? Pronto. E outra, se a pergunta é retórica, já está respondida, né, galera? Então, aqui a gente tem como certa a alternativa B, tá? Então, olha só, sobre o Padre Antônio Vieira, ler os 3 sermões, tá? Contexto histórico super importante, que para responder essas, vocês precisavam saber que período esse cara estava fazendo esses sermões. Então, super importante, tá? Alguma pergunta, Henrique? Tudo tranquilo? O pessoal gostou do Padre Antônio Vieira? Tropicália, olha aí, agora ficou tudo muito lindo, maravilhoso. Caetano é lindo. Opa, Tropicália. Vou dar uma aceleradinha aqui para dar tempo de falar quase de tudo. O que é importante saber em Tropicália? Estudem tropicalismo. Ó, vou anotar aqui no meu quadro bagunçado. Tropicalismo. Tropicalismo, aquele movimento cultural, tudo lindo, tudo maravilhoso. Porque Tropicália é o álbum, né? Então, o que é importante? Os nomes são parecidos, mas são coisas diferentes. Tropicalismo é o movimento cultural, tá, pessoal? E Tropicália é o álbum que vocês precisam ouvir. Eu acho muito legal essa mudança que a URGS fez nos últimos anos de colocar um álbum, de colocar um CD, um disco como uma das leituras obrigatórias, porque faz sim parte do nosso movimento cultural, da nossa literatura, porque literatura não é só livro impresso. Então isso aqui é muito genial, muito genial. E o mais legal de tudo, vocês podem ouvir Tropicália lendo, sei lá, Gota d'Água do Chico Buarque, faz muito sentido, porque as épocas são relativamente próximas, assim. Então é muito legal que vocês podem estar ouvindo Tropicália e lendo uma das outras obras. Eu acho genial. Quem não ouviu, ouça agora, hoje. Agora não, né? Depois da aula. É muito legal. Então, Tropicália, o tropicalismo, ela tem essa questão do que é nosso, o que é do Brasil, o que é produção brasileira, o que efetivamente é essa brasilidade, o que é a nossa MPB. Então, e também a questão de perceber que não é só essa questão de vamos fazer só o que é brasileiro, porque tem uma questão bem interessante aqui de que estava chegando materiais do exterior e tal, outras formas de cultura, e o pessoal quis mostrar que aqui também se produzia cultura. Só que a Tropicália não é só isso, é muito mais do que essa rixa entre o que é daqui e o que não é. É a questão de valorização do que é nosso, tá?
Os principais nomes que a gente tem, Gilberto Gil, Caetano Veloso, os Mutantes. Tem muitos outros nomes, tá? Esses 3 são os mais importantes. Então, dei uma olhadinha nesses caras, eles são bem importantes. As músicas deles são ótimas. Principalmente os Mutantes, tá? E contexto social e político. Super. Principalmente Caetano. O Henrique tá falando que principalmente Caetano. Mutantes e Caetano, tá? Gil, maravilhoso, ex-ministro da Cultura, tá? Mas Mutantes é muito bom, Baby do Brasil, amo Soul. Contexto social e político, parte muito mega importante. Porque a Tropicália tá também envolvida com as questões de ditadura, toda essa questão de repressão, de ter que trocar letra por causa disso, por causa daquilo. Então, sim, contexto social e político é mega importante. Vou mostrar pra vocês uma questão sobre Tropicália, que apareceu na prova do ano passado, tá? Muito legal. Leia abaixo a letra da canção Mamãe Coragem, composição de Caetano Veloso e Torquato Neto, interpretação de Gal Costa, que integra o álbum Tropicália ou Panis et Circenses. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Eu quero mesmo é isto aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Pegue uns panos para lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue uns panos para lavar. Leia um romance. Leia Alzira Morta Virgem, o grande industrial. Eu por aqui vou indo muito bem. De vez em quando brinco carnaval. E vou vivendo assim. Felicidade. Na cidade que eu plantei para mim. E que não tem mais fim. Não tem mais fim. Não tem mais fim. Muito bonito, né? Bom, imagina vocês ouvirem essa musiquinha pra ir lá fazer a provinha do URGS. Coisa mais maravilhosa. Botem nos... Como é que se chama? Olha, pessoal, eu ia falar de Discman. No MP4 de vocês, no celular. Discman não, tá? Toca-discos, levem toca-discos. E fiquem ouvindo essas musiquinhas, bem bom, tá? Considere as seguintes afirmações sobre a canção. A inversão apresentada na canção é o ou a filho jovem que consola a mãe e não o contrário, manifesta-se nas expressões comumente relacionadas ao vocabulário materno, como a vida é assim mesmo e não chore nunca mais, não adianta. Sim, claro, eu acho super interessante essa questão do filho consolar a mãe tá desolada ali e tem essa questão contrária justamente quando o filho fala essas frases muito de mãe, tipo, a vida é assim mesmo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aquela questão de consolo, de afago, uma coisa muito materna. Sim, a afirmação completamente correta. Afirmação 2. A sirene ouvida na abertura da canção, olha só, essa informação aqui, ela não tá lá. Essa informação tá onde? No material que vocês têm que ouvir. Então é importante. Tropicália não é só ler a letra das músicas lá no letras.músicas, tá? Vocês têm que... Ó, propaganda, no vagalume, sei lá. Vocês têm que ouvir a música, porque olha só, a sirene ouvida na abertura da canção é uma provável referência às fábricas da cidade, para onde o sujeito cancional se desloca em busca de oportunidades que superem o trabalho doméstico, a rotina e os passatempos provincianos. Sim, gente, esse cara tá falando, mãe, eu tô indo. Olha só, aqui eu tô bem, aqui às vezes tem carnaval, não sei o quê. Sim, óbvio que sim. Sim. Muito sim, né? Tá. Afirmação 3. O uso de beijo em vez de grito no verso eu tenho um beijo preso na garganta expõe a ternura, apesar da rebeldia que caracteriza o sujeito cancional. Vamos ver onde está isso. Aqui. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore.
Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá falando pra mãe dele, mãe, eu tenho que ir, eu preciso ir, fica bem. E ao invés de usar um grito, que seria uma questão de eu preciso dizer pro mundo isso, ele usou beijo pra dizer pra mãe, olha só, eu tenho que fazer isso. Mas fica bem, tá tudo bem. Então, o beijo, sim, tem essa questão de uma questão mais emocional, uma questão mais de ternura mesmo, sim. Então, aparentemente, as 3 afirmações são corretas, né? 1, 2 e 3. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Tranquilo, né? Eu gostei muito dessa questão. Uma das melhores questões do vestibular do ano passado. Bem boa. Olha, eu acabei... eu não botei 3 obras aqui, que são os contos do Sérgio Faraco, Dançar Tango em Porto Alegre. Não botei também um romance da A Noite das Mulheres Cantoras. E não coloquei mais um, que eu não vou lembrar qual é. Mas leio também. Eu trouxe alguns, porque eu achei que não ia dar tempo. Ia sobrar 5 minutos, obviamente não ia dar tempo. Então, tem alguma pergunta, Henrique? Alguma coisa? Ou posso dar umas dicas aqui? Tá. Então, olha só. Vou dar uma retomada no que eu falei no início e algumas recomendações para vocês com a prova da URGS. Tem 2 semanas. Eu sei que o cenário ideal seria que vocês já tivessem lido tudo. Mas eu sei que essa não é a nossa realidade. Então, o que acontece? 2 semanas, 14 leituras. Pesado, né? O que eu recomendo, então, para vocês? Comecem das menores para as maiores. Para dar tempo. Todas elas vão aparecer, certamente. E além de ler sobre todas elas, mais importante, aquelas dicas que eu dei. Pesquisar sobre tropicalismo, pesquisar sobre a revista Orfeu, ler Medeia. Cara, é super importante tudo isso. Porque o vestibular da URGS não é no estilo Enem, que tu lê a questão, tu consegue interpretar e responder. Não, tu precisa saber aquilo. Então, importante, ler todas as obras, se possível, é claro, preferencialmente. Se não, começa lendo das mais curtas para as mais longas, tá? Muita calma. Muita calma. Henrique? Antes de Henrique encerrar não tá a aula, calmo. eu tenho uma pergunta. Ai, meu Deus, que medo. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Eu tenho uma teoria, tá? Na verdade, Capitu não traiu o Bentinho. Bentinho louco de pedra, né, que ele é. Ele traiu a Capitu com o Escobar. Sim, imaginaram isso? Imagina! Ele traiu a Capitu com o Escobar e tava enlouquecido e não queria demonstrar o erro dele e botou a culpa na coitada da Capitu. Será? Imagina? Mas agora falando mais sério, essa é uma possibilidade, tá? Se vocês lerem, depois que vocês fizerem todos os vestibulares, peguem o livrinho de vocês, de Dom Casmurro, e comecem a assinalar todas as vezes que o Bentinho caracteriza o Escobar. E vejam todo o amor que tem ali. Toda paixão, toda uma coisa muito carnal tem por ali. Tem até um momento que ele fala que quando o Escobar toca ele, foi a primeira vez que ele se sentiu homem de verdade. Tipo, ok, Bentinho, ok, foi Capitu que te traiu, né, amigo? Então tá. Vou falar até mais que isso, né? Normalmente, quando tu tá com ciúmes de uma pessoa, tu fala o nome da pessoa primeiro. Então, eu tô com ciúmes da minha namorada com fulano, é da minha namorada com fulano. Dentro do Dom Casmurro, ele sempre usa o nome do Escobar primeiro. Eu não conseguia ver o Escobar perto dela. Exato. Então, boa. Olha, Henrique. Melhor pessoa, Henrique. Verdade, Henrique. Tem uma boa reflexão ali. Mas tem um estudo, se vocês quiserem procurar, se tiverem com tempo, assim, quiserem ir para a prova da URGS, assim, super preparados, vocês podem pesquisar que tem um artigo que ele fala sobre essas aparições de amor do Bentinho em relação ao Escobar, tá? Mas essa questão é super interessante porque o início do relacionamento do Bentinho e da Capitu, ele muda, tá? Porque no início a gente tem a Capitu, totalmente dominadora, por assim dizer, ela que constrói a linha do relacionamento e depois troca, tá? O Henrique tá louco pra perguntar, ele tá se coçando. Não?
Tava dançando ali. Vocês perderam a dancinha do Henrique. Tá, pessoal? Então, olha só. Muito obrigada por todos vocês terem vindo aqui. Desejo uma ótima prova da URGS pra vocês. Estudem essas coisinhas que eu falei. Eu acho que pra quem já leu, leiam essas leituras extras que eu recomendei. Vai ajudar bastante. E se não ajudar, vai abrir os conhecimentos de vocês. Mas eu espero que ajude, tá? Muito obrigada. Ótima prova. Daqui a 2 semanas. 2 semanas. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Que 2016, péssimo, fico pra trás. E que o ano que vem, aprovação, né? É isso aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau.